E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Senai Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo da montagem da fonte simples utilizando o transformador. Essa é a parte 2. Na parte 1 nós vimos os tipos de primário de transformador e como efetuar corretamente a ligação desses primários. Nessa parte 2 nós vamos ver os tipos de secundário agora e como efetuar a retificação desses secundários para obter a tensão contínua, que é a tensão necessária para alimentar a maioria dos circuitos eletrônicos. Então vou botar aqui o nosso transformador. Como eu disse no vídeo passado, na parte 1 eu só ia usar 2 transformadores agora, eu guardei aquele outro porque foi só para apresentar o primário com 3 fios. Então aqui para esse vídeo eu vou precisar mostrar esse transformador com secundário simples e esse com secundário de 3 fios com derivação central. Então nós só vamos usar esses dois tipos aqui. Nesse aqui nós vimos lá duas bobinas de primário de 110 volts. Não vou falar mais sobre isso porque nós já vimos no vídeo passado. Então vamos falar agora sobre o secundário. Esse transformador tem um secundário com bobina simples, como você pode ver, apenas 2 fios, e ele fornece uma tensão de 12 volts por uma corrente de 2 amperes. Na saída do nosso secundário a gente tem tensão alternada, ou seja, tensão AC. A mesma tensão que é aplicada ao primário nós retiramos no secundário. Só que uma tensão alternada ela não pode ser utilizada para alimentar um circuito eletrônico, porque o circuito eletrônico trabalha com tensão CC ou tensão contínua. Então como a gente faz para transformar a tensão alternada em contínua? A gente tem que fazer um processo chamado de retificação. Retificação é você retificar a tensão alternada transformando ela em contínua. E qual é o componente eletrônico utilizado para esse processo? O diodo retificador. Vou botar o símbolo dele aqui. Então nós temos aqui o diodo retificador. O diodo retificador é o componente formado por 2 terminais, um anodo e um catodo. Esse componente só conduz quando o seu anodo é positivo e o catodo é negativo, e quando é aplicada uma tensão de 0,6 ou 0,7 volts, a depender do modelo do diodo, para que ele funcione. Se eu aplicar 0,2, 0,3 volts aqui, mesmo sendo tensão positiva, ele não vai funcionar. Mas eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, porque no meu curso de eletrônica mais para frente a gente vai falar sobre os diodos. O que você precisa entender agora? Precisa entender que para que o diodo conduza é necessário que seja aplicada a tensão positiva no seu anodo e uma negativa no catodo. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou aplicar uma tensão positiva no anodo se a tensão que nós temos na saída do alternador, o transformador, é alternada? Você deve lembrar que uma tensão alternada ela é formada por uma senoide. E essa senoide nós temos o semiciclo positivo e nós temos o semiciclo negativo. Então, aplicando uma tensão alternada ao diodo, quando o semiciclo positivo atingir o anodo, o diodo vai conduzir fazendo com que o semiciclo positivo passe para o catodo. Vamos botar a reta aqui. Então, como a tensão alternada ela varia entre o semiciclo positivo e negativo, então quando for atingido o anodo pelo semiciclo positivo, ele conduz. Quando ele inverter, que o semiciclo negativo atingir o anodo, ele corta, então não haverá condução. Nesse caso, vai ficar um espaço aqui referente ao semiciclo negativo que o diodo cortou. Quando o processo se repetir, que novamente o semiciclo positivo atingiu o anodo, ele vai conduzir novamente, passando o semiciclo positivo para frente, e quando o negativo
atingir, ele vai entrar em corte e vai novamente ficar o espaço aqui. Então a gente vai ter uma forma de onda mais ou menos assim. Então se a gente pegar, botar um diodo somente aqui no secundário do transformador e botar o osciloscópio, essa forma de sinal que a gente vai ver. Isso chama-se retificação de meia onda. Por que meia onda? Porque somente metade do semiciclo está sendo conduzido, a outra metade está sendo barrada pelo diodo. Então qual é a outra forma de se obter uma retificação de onda completa? É através do uso de 2 diodos retificadores ou através da retificação de onda completa em ponte. Como essa retificação em ponte? Utilizando-se a ponte retificadora com 4 diodos. Então a gente vai montar uma aqui para vocês entenderem bem. Errado. Essa caneta tá borrando. Vou botar aqui porque eu errei ali. Vou pintar eles todos, vai ficar igual. Então a gente vai ligar os catodos juntos aqui, vamos ligar os anodos juntos aqui e a gente vai entrar com a tensão do transformador nesses pontos aqui. Então vamos chamar aqui de D1, vamos chamar aqui de D2, aqui de D3 e aqui de D4. E para exemplificar, vamos botar aqui um resistor como carga, RL. A tensão alternada, ela varia ao longo do tempo. Então a tensão alternada que é aplicada ao primário se reflete no secundário. Então aqui no secundário nós também vamos ter uma senoide, positivo e negativo. Então como funciona a retificação com 4 diodos? Quando ela está no semiciclo positivo, vamos analisar agora somente o semiciclo positivo, tá? Vou botar aqui o semiciclo positivo. Quando está no semiciclo positivo, aqui em cima está positivo e aqui está negativo. Estando aqui positivo, a corrente vem para esse nó aqui e ela só tem 2 caminhos a fazer, ou pelo D1 ou pelo D2. Então, estando positivo aqui, o semiciclo positivo aqui, D1 vai ser polarizado diretamente e D2 vai ser polarizado inversamente. Então, ó, o D2 corta, o D1 conduz, então o positivo vem para a nossa carga. Estando aqui negativo, ele vai para esse outro nó aqui. Então ele tem 2 caminhos para fazer, ou D3 ou D4. Estando negativo, D3 está polarizado inversamente e D4 está diretamente. Então D3 corta e D4 conduz. Simulamente, fazendo a simulação, a gente pode dizer que nesse caso aqui D1 e D4 se comportam como uma chave fechada, enquanto D2 e D3 se comportam como uma chave aberta. Somente D1 e D4 conduz. Quando ocorre, então vou botar aqui, ó, na saída, o semiciclo, exatamente como lá em cima, só que agora é de onda completa. Vocês vão entender por quê. Quando variar a tensão, ou seja, houver a mudança, aqui em cima agora passa a ser negativo e aqui passa a ser positivo. Tensão alternada, ou seja, é uma tensão que varia ao longo do tempo. Ora vai estar positiva aqui, ora negativa aqui. Ora vai estar positiva aqui, ora vai estar negativa. E vai ficar assim constantemente, alternando entre um e outro. Em analogia reversa, quando aqui for negativo agora, ele vai vir novamente para esse nó. Aí D1 vai estar inversamente polarizado, enquanto que D2 está diretamente polarizado. Então D2 conduz. Agora aqui embaixo vai estar positivo, ele vai vir para esse nó. Agora D3 vai estar polarizado diretamente, conduz. D4 inversamente, então ele entra em corte. Então o que é que vai acontecer?
nesse caso apenas D3 e D2 conduz, e D1 e D4 vão ficar em corte. O que é que a gente vai ter lá na saída? Novamente o semiciclo positivo. Entendeu a diferença? Com um diodo só vai ficar o espaço referente ao semiciclo negativo, porque é o tempo que o diodo está em corte, somente os positivos vão passar. Só que na ponte de retificação de onda completa com 4 diodos, mesmo havendo a mudança aqui alternada, ou seja, a polaridade da tensão alternada aqui, sempre haverá um diodo conduzindo e outro em corte. Então, neste caso, quando aqui for positivo, um diodo conduz, quando for negativo, outro diodo conduz. Então, ó, a gente vai ter essa forma de sinal aqui na saída. Então, mesmo que inverta lá, sempre vai ser positivo aqui e negativo aqui. Então, dessa forma, nós temos uma tensão contínua, ou seja, tensão CC, tensão contínua pulsante. Por que pulsante? Porque somente os semiciclos positivos serão transferidos para a saída. Mas ainda assim ela será pulsante, porque para que haja uma tensão contínua aqui, para tirar essa pulsação, vai ser necessário um outro componente que a gente vai ver daqui a pouco. Então tá compreendida essa parte? Tensão alternada é retificada pelos 4 diodos, que ora 2 conduz, 2 estão em cortes. Então dessa forma a gente tem na saída todos os semiciclos positivos e vão estar aqui em cima na nossa forma de onda, diferente de meia onda, que vai ficar o intervalo entre os dois. Explicado essa parte da retificação do transformador com bobina simples, secundária de bobina simples, vamos agora explicar como funciona a retificação para transformadores com derivação central. Então essa aqui, o princípio é praticamente o mesmo, ó. Nós vamos ter duas bobinas com uma derivação central. Em geral é chamado isso aqui de center tape, pois é o ponto central. E aqui nós temos duas tensões. Em geral, as tensões são apresentadas entre 6 mais 6, 9 mais 9, 12 mais 12 e assim diante, de acordo com o seu transformador. No caso ali é um transformador de 15 mais 15 volts por 500 miliamperes. Então aqui ó, a gente vai ter o seguinte: nesse caso aqui, como nós temos duas bobinas, nós vamos ter assim, ó, um semiciclo positivo e negativo, falam assim, ó, esse em relação a esse. Daqui para cá a gente vai ter um sinal só que invertido, ó. Então, uma bobina em relação à outra vai estar com fase invertida. Então, quando aqui for positivo, aqui embaixo vai estar negativo. Quando ali em cima for negativo, aqui embaixo vai estar positivo. É sempre invertido. Então, como é feita essa retificação? A gente utiliza dois diodos ligados dessa forma. Vou tentar fazer aqui para não ficar muito embolado, tá? E vamos chamar aqui de negativo, ok? Vamos botar nossa carga aqui. Então o que é que acontece? Quando o semiciclo positivo, deixa eu ampliar bem para vocês. Quando aqui em cima for positivo, o nosso, vamos chamar aqui de D1 e D2. Então quando aqui em cima for positivo, o nosso D1 vai conduzir. Então aqui na saída nós vamos ter o semiciclo positivo. Ali embaixo vai estar negativo, então D2 vai estar polarizado inversamente e vai estar no corte. Então só D1 conduz e D2 corta, fica no corte. Quando se inverter, que aqui em cima for negativo e aqui for positivo, D1 agora vai cortar, porém D2 vai conduzir. Então a gente vai ter, ó, o outro semiciclo. E esse processo vai se repetir exatamente como aconteceu com a ponte retificadora de 4 diodos.
Só que agora a retificação foi feita com 2 diodos. Por que 2 diodos? Porque nós temos 2 bobinas, certo? Em relação ao center tape, e essas pontos aqui, ó, a tensão varia de uma para outra. Então estão sempre em fase reversa. Quando aqui em cima for positivo, aqui embaixo vai ser negativo. Nunca vão estar com fases iguais. Então você nunca vai conseguir pegar um positivo aqui, um positivo aqui. Isso nunca vai acontecer. Então quando aqui for positivo, aqui embaixo vai estar negativo. E quando aqui for negativo, e assim reversa. Quando lá for negativo, aqui vai ser positivo. E como o diodo só conduz quando o seu anodo é polarizado diretamente, ou seja, quando aqui for positivo e aqui for negativo, então quando aqui for positivo o diodo conduz, nós temos semiciclo. Invertendo a polaridade, aqui corta, aqui conduz, a gente tem o segundo semiciclo. E aí está também a ponte retificadora de onda completa de 2 diodos. Tá entendido essa parte? Então, estão tendo um transformador com secundário simples, com aquele grandão, para que a gente consiga fazer uma retificação de onda completa, a gente utiliza 4 diodos, como eu expliquei. Para um transformador com center tape, para ver uma retificação de onda completa, a gente utiliza 2 diodos e utiliza o center tape com negativo. Se eu quero um retificador de meia onda ali em cima, eu vou usar apenas um diodo aqui, vou botar apenas um diodo aqui, ligado nesse ponto. Em relação a esse, então a gente vai ter um retificador de meia onda. Isso quer dizer que, como é um retificador de meia onda e somente metade do semiciclo vai ser conduzido, como o transformador é de 12 volts, neste caso aqui, a tensão da saída será de 6 volts. Por que de 6 volts? Porque só metade do semiciclo está sendo conduzido. A outra metade está sendo barrada quando o diodo entra em curto. Como aqui está tendo a retificação de onda completa, então todos os semiciclos estão sendo transferidos para a saída, todos os semiciclos positivos, então a onda está completa, então a tensão de 12 volts vai se refletir na saída. Então aqui na saída a gente vai ter 12 volts, porém DC. Se tivesse um retificador, ele ficaria dessa forma, a bobina simples, aquela ali, vou representar aqui um diodo e aqui a nossa carga. Então aqui ficaria o positivo e aqui o negativo. Como ele é um retificador de meia onda, somente metade do semiciclo é conduzido, então se aqui for 12 volts, aqui na saída nós vamos ter 6 volts, metade da tensão do transformador. Tá entendido essa parte? Tendo um transformador como esse aqui, com 2 bobinas, uma derivação central, eu também tenho uma opção de fazer uma fonte simétrica. O que é uma fonte simétrica? É a fonte onde você tem um positivo, um 0 volts e um negativo. Uma tensão positiva, um 0 volt e um negativo. Então, como eu consigo isso? Pegando esse princípio aqui, eu acho que vou tentar fazer aqui nesse papel mesmo. Vou botar aqui de novo a bobina do transformador. Deixa eu melhorar aqui a visualização. Vamos botar aqui o nosso center tape no GND. E agora, em vez de utilizar 2 diodos, vamos utilizar de desenho, uma ponte retificadora de 4 diodos. D1, D2, D3 e D4. Vou botar a senoide aqui, ó. Em analogia ao que a gente já viu, quando aqui em cima for positivo, aqui embaixo vai ser negativo em relação ao center tape. Estando aqui no positivo, ele vem para esse nó aqui. Ou ele vem para D1 ou ele vem para D3. Como D1 vai estar inversamente polarizado e D3 vai estar diretamente polarizado, então o semiciclo positivo
vem para aqui. Da mesma forma aqui embaixo, ó, negativo vai vir para esse nó, D4 vai estar inversamente polarizado, porém D2 vai estar diretamente polarizado, então a tensão vem para aqui. Então a gente vai ter aqui agora, ó, o semiciclo negativo. Isso em relação ao center tape. Quando a coisa se inverter novamente, que agora for positivo aqui embaixo, negativo lá em cima, D3 corta, D1 conduz, então nós temos aqui, ó, mais o semiciclo negativo. Ali em cima agora vai estar negativo, aqui embaixo vai estar positivo, então D4 conduz, mais o semiciclo positivo, e D2 entra em corte. Então dessa forma a gente vai ter, ó, a retificação dos semiciclos positivos, dos negativos em relação ao center tape. Então dessa forma, vou botar aqui, ó, center tape GND 0 volts. Então dessa forma você tem uma fonte mais 0 e menos volts. Se ela tem um transformador de 15 volts, a gente teria aqui mais 15 volts, 0 volts e menos 15 volts. Então é assim que funciona o processo da fonte simétrica. Então, explicado essa parte aqui, vamos ver os tipos de diodo retificadores para a gente entender. Essa configuração é tão utilizada de ponte retificadora até hoje. Qualquer componente, qualquer aparelho eletrônico que você abrir, você vai encontrar uma ponte retificadora no interior da sua fonte. Seja a fonte chaveada, seja a fonte a transformador, seja a fonte que for, vai existir uma ponte retificadora, porque isso aqui foi um componente que foi feito para ficar. Então, quais as formas que a gente pode fazer a ponte retificadora? Com 4 diodos. Eu estou aqui um diodo de alta corrente, modelo 6A4, é para 6 amperes e 400 volts. Esse chanfre aqui é o catodo e a parte lisa é o anodo, catodo. Seguindo a montagem do nosso esquema, eles ficariam assim, ó, a ponte retificadora. Aqui nesses nós aqui do centro, onde eu estou segurando, do meu lado aqui está o positivo, aqui está o negativo, e nesses nós aqui, ó, dos 4 diodos, onde vai entrar o transformador. O primeiro transformador vai entrar aqui e o outro fio transformador entra aqui. Então aqui está feita a ponte retificadora. Para facilitar a montagem e economia de espaço, existe no mercado diversas pontes retificadoras já prontas, como essas daqui, ó. Eu tenho alguns modelos aqui, ó. Tá vendo? Temos 4 terminais. Se você observar bem aqui, nós temos um positivo, um sinal de senoide e um negativo. Então o transformador será ligado onde tem essas senoides, e após a retificação aqui a gente vai tirar o positivo e negativo. Então ele fica mais ou menos assim, ó. Quatro terminais, positivo, senoide e negativo. Então o transformador a gente vai ligar aqui, ó, nesses dois aqui, ó. E aqui a gente tira a tensão positiva e negativa. Você pode observar que é bem mais prático, bem mais simples, porque se eu for usar 4 diodos para fazer a pontificadora, eu posso fazer. Só que olha o tamanho, o espaço que eu vou ocupar com esses 4 diodos aqui. Esses diodos vão para 6 amperes. Essa ponte aqui é para 6 amperes. Tá vendo a economia de espaço que eu tenho? Então eu tenho aqui, ó, positivo, a senoide, onde vai ser ligado o transformador, as duas fios do transformador, e aqui o negativo. Então com essa ponte retificadora aqui, ó, com esse circuito integrado pronto, então eu economizo espaço. Olha a diferença na hora que você for montar a placa. Então se você for montar o circuito, ele vai ocupar só esse espaço aqui, ó. Se eu for usar esses 4 diodos, olha o tanto de espaço que vai ocupar com a mesma corrente. E nós ainda temos esse outro modelo aqui de ponte retificadora. Esse aqui já está diferente, ó. Ele tem escrito positivo, AC e negativo. Então no centro você vai botar o AC, ou seja, vai ligar o transformador. Outro modelo aqui de ponte retificadora.
Nós temos aqui outro modelo, esse aqui é para baixa corrente, é para 1 ampere, 2W10. É a mesma coisa, deixa eu ver se dá para focalizar bem aí a câmera. Tá lá, positivo, negativo e as duas senoides, tá vendo? Onde tiver o senoide, no caso aqui, ó, vai ser ligado no transformador e aqui tira o positivo e negativo. Existe também aqui outra menor para 1 ampere, mesma coisa. E agora, para a retificação de 2 diodos, no caso aqui com center tape, a gente ia utilizar somente 2 diodos desse, vão ser ligados dessa forma, catodo com catodo, como eu expliquei lá, catodo com catodo, e aqui entra nesses fios amarelos do transformador. E aí o catodo em relação ao preto, que é o center tape, você tira a tensão de 15 volts retificada de onda completa. Também existem pontes retificadoras de 2 diodos, ó. Isso aqui é muito utilizado em computador, em fonte de computador, ó. Vocês estão vendo, ó? Tem um anodo, um catodo e um anodo. Então os anodos estão nos extremos e os catodos estão juntos aqui no terminal do centro, ó. Tem outro modelo aqui, ó, MBR 2045, onde o catodo, os catodos estão juntos no meio e os extremos são anodo. Então, para esse tipo de fonte aqui, certo, foco? Então, para esse tipo de fonte aqui, onde eu tenho que utilizar 2 diodos, onde o transformador entra nos 2 anodos e no catodo eu tiro positivo, eu posso utilizar para facilitar esse retificador aqui, onde eu posso ligar, certo, foco, cara? Onde eu posso ligar os alumínios dos transformadores aqui, e aqui eu tiro o polo positivo. Só que esse diodo aqui, retificador, é para alta corrente. Isso aqui é para 30 amperes. 30 não, isso aqui é o 2040, isso aqui é para 40 amperes. Então é inviável a gente utilizar uma ponte retificadora de 40 amperes para um transformador que só fornece 500 mA. Isso aqui, um diodo em N4007, 4004 já é suficiente. Quando a gente for montar, a gente vai usar esse tipo de diodo. É porque eu não peguei lá para mostrar para vocês, ele é o mais comum. Então, só para mostrar para vocês o tipo de ponte retificadora que existe para facilitar a nossa vida. Então, feitas essas explanações, onde eu mostrei para vocês como se dá a retificação da tensão alternada do secundário do transformador, vamos partir para a montagem básica, né, do nosso rapaz. Como regra, a gente utiliza sempre, eu pelo menos costumo utilizar sempre 2 amperes a mais do que a corrente que o transformador fornece. Por exemplo, esse transformador aqui é de 12 volts por 2 amperes. Eu posso utilizar um diodo de 2 amperes? Posso, mas ele vai estar trabalhando no limite, porque a corrente máxima dele aqui é 2 amperes. Então eu sempre gosto de botar sempre 2 amperes a mais do que a fornecida pelo transformador. É sempre bom você pecar pelo excesso do que pela falta. Então eu vou utilizar, eu peguei alguns modelos aqui diferentes para mostrar para vocês. Botei 6A4, 6A8, 6A10 e 6A2. O que quer dizer esse 6A10, 6A8, 6A4? O 6 na frente quer dizer que esse diodo aqui ele é para 6 amperes. O número atrás representa a tensão de trabalho. 6A8 quer dizer que é um diodo de 6 amperes para até 800 volts. 6A10 quer dizer que é um diodo retificador de 6 amperes para até 1000 volts. 6A4 quer dizer que é um retificador de 6 amperes para 400 volts. E 6A2 é de 6 amperes para até 200 volts. Como a nossa tensão de trabalho aqui é 12 volts, então ele vai trabalhar folgado com relação à tensão. E como a tensão é de 2 amperes, eu vou trabalhar com diodo de 6 amperes. Então ele vai trabalhar folgado também. Então não vou ter problema de aquecimento do diodo caso exista um excesso de corrente da fonte. Eu vou ligar uma coisa que esteja consumindo quase 2 amperes no transformador, então eu não vou correr o risco de aquecer a minha ponte retificadora. Eu poderia usar essa ponte de 3 amperes aqui, mas aí eu estaria utilizando o que? Só
1 ampere a mais. Eu sempre gosto de utilizar 2 amperes a mais do que é fornecido pelo Tunol. Poderia usar isso aqui? Poderia. Isso aqui é para 8 amperes, então ele vai funcionar bem folgado. Então, por via de regra, a gente utiliza eu utilizo 2 amperes, mas tem pessoas que gostam de utilizar 1 ampere a mais do que é fornecido. Vou botar aqui um diodo de 3 amperes. Então vamos fazer as ligações. Eu vou usar os diodos mesmo para ficar mais fácil. E aí depois que a gente soldar ele, eu vou botar o osciloscópio para a gente ver a forma de onda que aparece nele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soldar tudo. Quando estiver pronto eu mostro para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Então aqui eu vou só soldar e quando tiver tudo feitinho, bonitinho, eu mostro para vocês o resultado final. Bom pessoal, eu já fiz as soldas aqui, eu vou mostrar bem de perto, que é para melhor compreensão. Veja que eu estou fazendo tudo a facão, porque o intuito aqui não é capricho, é que vocês aprendam como fazer as ligações. Capricho na hora da montagem fica a cargo de vocês. Seguindo o que eu expliquei na teoria ali no papel, para um retificador de onda completa com ponte de 4 diodos, você vai ligar da seguinte forma: vai pegar os 2 catodos, como eu expliquei, catodo é onde tem essa tirinha cinza aqui, ó, tá vendo? Então você vai ligar os 2 catodos dessa forma. Então aqui, ó, você vai tirar o positivo. Na outra ponta você vai ligar junto os anodos, é aqui onde você vai tirar o negativo. E na junção deles aqui, como você pode ver, ó, nesses nós aqui você vai ligar o transformador. Então o transformador vai entrar aqui e aqui você tira o sinal DC, a tensão DC pulsante. Ela ainda não é retificada, não, tá contínua ainda, ela tá pulsante. Depois a gente vai ver no osciloscópio isso aqui, tá bom? E para o outro exemplo com center tape, você vai ligar desta forma aqui, ó. Os 2 catodos juntos, exatamente como eu expliquei lá, ó, os 2 catodos, ó, aqui o IN4007 que eu falei, ó. Deixa eu ver se o foco acerta. Tá vendo? Tá ali a tirinha cinza, ó, dos catodos. Então você vai ligar os catodos juntos. E aí em cada nodo você vai ligar um fio da bobina, ó, do transformador. E aí você vai tirar o positivo aqui nos catodos e o negativo aqui no center tape. Então você vai medir a tensão aqui, ó. Aqui você vai ter a tensão agora DC pulsante. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar como fazer a ligação na ponte retificadora. Aqui é uma ponte formada por 4 diodos. E aqui é a ponte que você encontra pronta para comprar no mercado de componentes eletrônicos. Então eu vou fazer a ligação nessa aqui também, que é para vocês verem como é feito. Então eu vou desmanchar isso aqui, só foi para mostrar para vocês. Vou dessoldar aqui e vou soldar ali para a gente botar o osciloscópio para ver as formas de onda. Aí, ó, a ligação vai ficar desta forma aqui, ó. Bobina do transformador vai entrar a tensão alternada nesses pontos aqui. E aqui a gente vai tirar a tensão DC pulsante. Vamos botar o osciloscópio agora para a gente ver a forma de onda. Bom galera, já estou com eles aqui na bancada, já botei o osciloscópio. Agora a gente vai ver as formas de ondas que são geradas pelo circuito retificador dos diodos, ok? Exatamente como a gente viu na teoria. Eu tô com o pequenininho aqui de onda completa com center tape. Eu vou ligar aqui os transformadores. Eu botei os dois juntos aqui, eles estão ligados em paralelo aqui os dois. Então vou pegar aqui o canal no osciloscópio e vou colocar o negativo aqui no center tape do transformador e vou ligar a garra aqui nos catodos dos diodos. Aqui você pode ver que nós temos exatamente o que a gente viu. Deixa eu botar assim que fica melhor visualização para vocês. Exatamente o que a gente viu na teoria. Semiciclos, ó, positivos, somente os positivos, porque são os que vão passar pelo diodo quando ele está polarizado diretamente, está em processo de condução. E aí está, ó. Só que aqui o que acontece? Aqui nós temos, como eu falei, uma tensão DC pulsante, não é uma tensão contínua ainda. Por quê? Porque estão sendo somente retificados os semiciclos positivos e ela aqui está pulsando. Essa tensão DC aqui você não consegue alimentar nada.
de equipamento eletrônico ela, nem um motor, nem um relé, nem nada. Se você tentar ligar um relé com essa fonte aqui agora, ele vai ficar pulsando na frequência da rede. Deixa eu botar aqui a frequência 120 Hz, é o dobro da frequência da rede. Depois eu vou explicar, aqui ele mostra o valor de pico a pico, a tensão máxima. Então eu não vou entrar muito em detalhe agora sobre isso, porque no curso de eletrônica sobre transformadores eu vou explicar tudo detalhadamente, tá? Então, aqui ele está uma tensão DC pulsante na frequência de 120 Hz. Então aqui a gente não vai conseguir controlar nada, precisa de um outro componente adicional que a gente vai ver daqui a pouco, que é para fazer com que aqui fique uma linha reta constante. Bacana? Eu peguei também e soldei um diodo aqui, ó, tá vendo? Como eu expliquei lá, ó, retificador de meia onda, tá vendo? Eu botei um diodo aqui solto para botar, para mostrar para vocês a forma de sinal. Deixa eu botar o trigger aqui. Observa o que eu falei, ó. Lembra que eu expliquei lá na teoria que quando você usa um retificador de meia onda, só meio ciclo é retificado. Quando o semiciclo positivo atinge o diodo, ele conduz. Quando o negativo atinge, ele corta. Depois ele conduz, depois ele corta. Depois ele conduz, depois ele corta. Então olha a forma de onda que aparece, ó. Tá vendo? Fica um espaço entre um semiciclo positivo e outro. Porque quando o semiciclo negativo atinge o diodo, ele é bloqueado. Então ele não aparece aqui na forma de sinal somente. Então isso aqui é retificação de meia onda. Então aqui a tensão da, deixa eu botar nesse aqui, tanto a tensão como a frequência ela é metade, ó, da que tive anterior. Você viu que na onda completa a frequência era 120 Hz, agora é 60 Hz, e a tensão de trabalho, a tensão que fornecida pelo transformador agora é metade da tensão total do transformador. Então meia onda a gente vai ter metade do semiciclo conduzido, metade da frequência, metade de tudo, metade da tensão, metade da corrente, metade de tudo, é sempre metade de tudo. E na onda completa você tem todos os semiciclos, como você pode ver aqui, ó, não tem mais aquele espaço. Meia onda tem o espaço, onda completa não tem o espaço, beleza? Então você está vendo, ó, todos os semiciclos, a onda está sendo retificada de forma completa e todos os espaços estão preenchidos com semiciclo positivo. Então a gente tem a tensão DC agora, temos a tensão DC, porém é uma tensão DC pulsante, não pode ser utilizada para alimentar equipamento eletrônico. Ainda precisa de um outro componente que a gente vai ver daqui a pouco qual é e qual a função dele. O outro transformador, a gente botar aqui a ponte retificadora de 4 diodos, a gente bota negativo, positivo, positivo, e também temos uma tensão DC pulsante. Precisamos eliminar essa pulsação aqui para poder utilizar, sendo que quando você trabalha com correntes mais elevadas, o formato da onda já não é tão perfeito quanto de baixa corrente. Está comprovado o que a gente viu na teoria, o funcionamento. Agora eu vou botar aqui os dois canais. Deixa eu mudar o acoplamento aqui para AC do canal 1 e do canal 2. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vou pegar aqui o sinal antes do diodo, vou pegar o outro canal e vou ligar na outra bobina do transformador. Beleza, então vou mostrar aqui, aproximar, ampliar um pouco. Lembra que eu expliquei na teoria que o transformador com center tape, o sinal, deixa eu mostrar aqui, lembra? O sinal, quando é positivo em cima, ele é negativo embaixo. As senoides, as formas de ondas estão em defasagem de uma para outra.
não estão com o mesmo nível, observa aqui, ó, quando aqui em cima está positivo, embaixo está negativo. Quando em cima está negativo, embaixo está positivo. E isso o ciclo se repete, ó. Tá vendo? Nunca vai ser igual. Então é dessa forma que a ponte retificadora de onda completa com 2 de outro funciona. Porque essas bobinas em relação ao center tape, elas sempre vão estar em defasagem. Elas nunca vão estar em fase. Então, olha lá. Quando aqui está positivo, o diodo conduz. O de baixo, o segundo está em corte. Quando inverte, o diodo de cima entra em corte e o de baixo conduz. Aí o processo vai se repetindo, ó. Tá vendo? Nunca é sempre reverso. Quando está negativo em cima, positivo embaixo. Quando está positivo, negativo embaixo, está positivo em cima e assim se repete. Então, finalizada essa parte, vamos ver agora como eliminar essa tensão pulsante que sai aqui do retificador. Como a gente vai eliminar isso? Bora para teoria agora rapidinho aqui. Então, galera, como é que a gente vai eliminar essa tensão DC pulsante? Deixa eu só tirar aqui porque já está cheio. Após a retificação, deixa eu botar aqui, a gente vai ter um sinal assim, com os semiciclos positivos. Para eliminar essa pulsação, a gente vai usar o outro componente, um outro componente que a gente já estudou aqui no curso de eletrônica, que é o capacitor, o nosso capacitor eletrolítico. Então, o que o capacitor faz? Quando o semiciclo positivo inicia o seu ciclo, vou botar aqui, inicia aqui o seu ciclo, o capacitor começa a se carregar. Quando atinge esse ponto máximo aqui, o capacitor se carregou. Quando ele começa, o semiciclo começa a voltar ao ponto zero, você tem que lembrar que isso aqui, ó, é o ponto 0 volts. Então aqui, ó, é a tensão máxima que a fonte de tensão que a fonte fornece. Então o capacitor, quando inicia o semiciclo, ele vai se carregando, e quando o semiciclo positivo atende a tensão máxima, o capacitor se carregou. Aí o semiciclo tende a voltar para o 0 volt novamente. E quando ele volta para o 0 volt, o capacitor que estava carregado libera sua tensão, deixa eu botar aqui, libera essa tensão com a qual ele se carregou nesse ponto aqui e mantém a linha estável aqui até o período que, ao chegar no 0 volt, beleza, e for subir novamente, o capacitor torna a se carregar. E aí quando ele vai voltar a zero, o capacitor mantém a tensão aqui contínua, ele se descarrega para completar essa lacuna aqui. Então observa, começou em zero, o capacitor está lá descarregado, ele começou em zero. Você ligou, aí vai, o semiciclo começa, o ponto dele, quando chegar aqui em cima, desse ponto aqui, o capacitor está se carregando. Chegou aqui, ó, o capacitor já está carregado. Quando o semiciclo retorna por zero, o capacitor está carregado, então ele mantém, ele completa essa lacuna aqui. Vamos falar assim, né? Ele completa essa lacuna aqui com a carga que ele tinha dentro dele. Aí, ó, o semiciclo vem a zero e vai começar, ó, ir a máximo de novo. Então, quando ele voltar a zero, o capacitor que está carregado completa essa lacuna e ele começa a carregar o capacitor de novo. E aí, ó, quando ele voltar a zero, o capacitor mantém a linha e aí vai assim por diante até o final. É por isso que agora, quando a gente botar o capacitor, a gente vai ver uma linha assim praticamente, ó. Mas não é uma linha perfeita. Existe uma coisa, a gente vai ver se a gente ampliar bem a imagem. Você agora, em vez de ver essa tensão DC pulsante, a gente vai ver uma coisa tipo assim, ó. Isso chama-se tensão de Ripple. O que é a tensão de Ripple? É aquele ponto, sabe, em que o capacitor não consegue completar totalmente essa lacuna aqui, ó. Vai ficar uma pequena lacunazinha. E essa tensão de Ripple tem que tomar muito cuidado com ela, porque a depender do circuito que você for alimentar,
ela pode interferir e muito. Então, quanto maior a capacidade do capacitor de filtro utilizado na sua fonte de alimentação, menor será essa tensão de ripple aqui, e mais linear será a nossa linha da tensão DC. Deu para compreender? Então vamos agora pegar o nosso capacitorzinho para a gente colocar aqui no circuito, que é para a gente testar novamente a forma de onda para ver se agora ela está uma linha contínua. Então, pessoal, completando o nosso circuito, e agora será acrescentado o nosso capacitor ao circuito, nosso capacitor de filtro. E aqui o nosso segundo circuito também será acrescentado o capacitor de filtro. Eu vou usar um capacitor de 4.700 microfarad, que é uma boa capacitância, e nós vamos soldar aqui para eliminar essa tensão DC pulsante. Deixa eu só tirar esse diodo aqui que eu coloquei para meia onda para apresentar para vocês. Eu já na minha aula sobre capacitores eu já expliquei que os capacitores eletrolíticos eles são polarizados, tá? Tem que respeitar isso. Então, como você vai ligar negativo do capacitor, está indicado aqui no corpo, ó, negativo, consequentemente positivo é o outro terminal. Positivo eu vou ligar nos anodos dos diodos, certo? E o negativo eu vou ligar no center tape. Deixa eu botar uma solda aqui que não tem. Vamos botar aqui, ó, no center tape. Então ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Negativo do capacitor a gente usa no center tape, e os catodos, que é o positivo, vai para o positivo do capacitor. Então aqui agora a gente já tem uma tensão DC. Vamos botar aqui agora no outro também, respeitando a polaridade. Vamos botar negativo no negativo, positivo no positivo. Aí está. Agora vamos ligar novamente e vamos ver a forma de onda. Então agora vamos ver a forma de onda que ficou. Vou botar aqui negativo, negativo. Deixa eu ajustar aqui. Tensão por divisão para 50. Vou botar 10 volts por divisão. Observa agora, olha lá como subiu, ó. Você vê agora, nós temos uma linha, tá vendo? Constante. Então, ó, deixou de ser uma tensão DC pulsante para ser uma linha constante. Porém, ainda tem a questão do ripple, que daqui a pouco a gente vai ver. Vamos medir agora o outro. Deixa eu ver aqui quanto é que está dando tensão. Mensures. Nós temos 20,8 volts de tensão DC. Transformador de 15 mais 15, mas como o capacitor se carrega com a tensão de pico da rede, então vai ser a tensão um pouco maior. Então ele está dando aqui praticamente 10, 20 e poucos volts, ó. 21 volts mais ou menos. Cada quadro desse vale 10 volts por divisão, por 20 e poucos volts. Vamos ver esse daqui agora. 10 volts por divisão, está dando uns 15 volts mais ou menos, mensure, 14,4 volts. Então você pode ver, ó, que não temos mais aquela tensão DC pulsante. Com o uso do capacitor, ela se torna uma linha contínua. Então agora a gente tem uma tensão DC contínua. Então essa fonte aqui agora ela já pode ser utilizada para alimentar diversos equipamentos eletrônicos. Aqui ainda tem mais algumas coisas a ser feitas, pode acrescentar filtros, dar uma melhorada, né? Mas o básico para a fonte de alimentação é isso. Transformador é diodo retificadores, seja ponte de onda completa ou de meia onda ou ponte em 4 diodos, e o capacitor de filtro para eliminar
a tensão DC pulsante. Vamos ver aqui agora Bom galera, vamos ver agora a tensão de Ripple. A tensão de Ripple, ela se apresenta a depender da carga que for aplicada à nossa fonte de alimentação. Uma fonte de alimentação a transformador com um circuito retificador e um capacitor de filtro, a tensão de Ripple é praticamente zero, você não consegue enxergar. Então, para que a gente consiga enxergar essa tensão de Ripple, que é muito danosa em alguns circuitos na qual você for alimentar, a gente tem que aplicar uma carga eletrônica. Uma carga eletrônica pode ser uma lâmpada, pode ser um resistor de potência suficiente para consumir a carga. Eu vou usar a carga eletrônica que a gente já montou aqui no canal. Vou acrescentar ela aqui. Vou mudar o acoplamento do osciloscópio aqui para C, para a gente poder enxergar. Vou diminuir a tensão aqui para 1 volt. E aí eu vou ligar a carga e começar a consumir. Observa, ó, 50 miliamperes. Já começou a oscilar lá, tá vendo? Já não é mais uma linha constante. Então, quanto mais eu aumento a carga, mais a tensão de Ripple se apresenta. Olha para lá, ó, 200 miliamperes, 400, 500 miliamperes, 800 miliamperes, 1 ampere. Praticamente já está se apresentando uma tensão, um sinal dente de serra aqui, ó. Isso é toda aquele suprimento que o capacitor não consegue acompanhar, tá? Eu expliquei na teoria. Nós temos a senoide e o capacitor desse ponto para esse ponto aqui, ele se descarrega para manter a linha contínua. Então o que acontece? Quando a carga é muito elevada, o capacitor não consegue suprir mais esse espaço. Então fica esse sinal aqui parecendo um dente de serra. E quanto mais eu aumento a corrente, maior ele se apresenta. Olha para isso, ó. Estou consumindo 2 amperes, ó, a corrente máxima do transformador. Olha como está o dente de serra ali. Então isso é muito danoso. Esquentou até a ponte retificadora. Então essa tensão de Ripple ela é muito danosa para determinados tipos de equipamentos que você for alimentar. Mediante a isso é que muitos equipamentos eletrônicos, principalmente de potência, eles são alimentados com fontes chaveadas, justamente para evitar essa coisinha inconveniente aqui, ó, a tensão de Ripple. Mas a depender do circuito que você for alimentar, ela não vai ser tão inconveniente, tá? Se você vai alimentar, por exemplo, um motor, vai ligar um motor, vai ligar qualquer outro tipo de equipamento que não precise de uma fonte de alimentação estável, então ela vai suprir muito bem o papel dela. Então galera, só para concluir, nós vimos nessa segunda parte como fazer a ligação correta do secundário do transformador. Vimos como fazer as ligações dos circuitos retificadores a diodos ou com ponte retificadoras. Entendemos a função do capacitor de filtro. Nós vimos o inconveniente que é gerado pela tensão de Ripple quando você acrescenta carga à saída da fonte a transformador. Porém, o básico para você montar uma fonte de alimentação a transformador foi esse que a gente viu aqui. O primário, vocês viram como ligar, o secundário, o circuito retificador, o capacitor, e dentre isso você ainda pode acrescentar filtros RC, você pode acrescentar filtros LC para diminuir espúrios e ruídos, principalmente se você for alimentar circuitos RF. Podemos usar LEDs, indicadores de ligado. Acho que todo mundo aí sabe fazer a ligação de um LED, que você vai fazer o cálculo do resistor de acordo com a tensão e a corrente na qual ele vai trabalhar da sua fonte.
Podemos utilizar também circuitos reguladores lineares, como o LM, como o 78XX ou o 79XX para tensões negativas, o 78XX, que é 7806, 08, 012, 015, de acordo com a tensão que você vai trabalhar. Temos também o LM317, que é também comum. Temos fontes de alimentação, onde a gente utiliza circuitos de controle de corrente e de carga, mas aí já é outros tipos de fonte mais aperfeiçoadas. Então o básico para você montar uma fonte para alimentar qualquer equipamento eletrônico DC de vocês é isso aqui que a gente viu agora: uma ponte retificadora, um capacitorzinho. Aprendeu ligar o primário, então você já tem uma fonte DC para utilizar com seus projetos. Então eu vou finalizando essa segunda parte por aqui. A gente viu algumas coisas aí sobre a fonte de alimentação. Como eu disse, é o básico do básico, tá? Então não aprofundei muita coisa, só passei o básico para vocês do funcionamento, para vocês terem a noção e uma basezinha para montar a fonte de vocês. Aí vocês vão fazendo a montagem de vocês aí de acordo com suas necessidades, vão fuçando aí para aprender cada vez mais. E lembrando, quando trabalhar com primário do transformador, que é a tensão da rede, tomar cuidado para não tomar choque, tá? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Obrigado a todos que acompanharam aí. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.